Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós estamos começando um vídeo de psicologia e para começar, antes de eu começar o conteúdo, eu quero mostrar um experimento do conteúdo. Então fica de olho aí que nós já vamos começar. Essa minha filha, ela foi convidada para participar do experimento, que é uma brincadeira, certo? Que eu falei para ela, e ela vai participar com a gente aí, tá? Como é que é a brincadeira? Expliquei para ela, é simples, nós temos uma folha aqui abstrata, tá certo? Ó. E, Sofia, a brincadeira é simples, tá? É assim, você tem uma caneta azul do lado, você vai ter só duas chances. Você vai ter que contornar o que você quiser aí, tá? O que você quiser, só que você só vai poder fazer isso duas vezes, tá? Você olha e contorna duas coisas, tá? O que você quiser, o que você achar que tem que ser contornado, certo? Então, pode pegar a caneta azul e vamos lá. Depois da primeira coisa, pode contornar a segunda coisa. Sofia, mostra para a câmera o que você contornou. O que é isso aí que você contornou? Triângulo. É um triângulo? E a outra coisa que você contornou? Um círculo. Sofia, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, tá? Deixa eu vir aqui. Aí. A primeira pergunta é, por que você contornou um triângulo e uma bolinha no meio de tanta coisa? Porque foi o que eu olhei primeiro. Aí o que aconteceu? Você meio que enxergou isso no meio da bagunça? Sim. E por que você não contornou uma outra coisa que tem sei lá, uma forma estranha? Porque eu foquei primeiro nas formas. Legal. Dá um tchau pro pessoal. Gente, muito obrigado. Agora vamos pro conteúdo. Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos falar de psicologia hoje. Você gostou do experimento? Fica até o fim que eu vou explicar o que aconteceu nesse experimento, tá? Esse vídeo eu acho que não vai ser longo, então fica até o fim que eu vou explicar. Mas para você entender a explicação tem que ver o todo, lógico, né? Aliás, estamos falando de psicologia. Vamos entender então tudo o que aconteceu. Por que ela, no meio de tanta coisa, ela escolheu as formas, né? As formas mais simples. Para você que está vendo a série de vídeos da Gestalt aqui no meu canal, você já deve ter entendido. Mas vamos lá então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o comportamento, mas dentro de dois planos importantes na teoria da Gestalt, que é o seguinte, que é o meio geográfico e o meio comportamental, tá? Existem esses dois meios são o quê? São aonde acontece o nosso comportamento, certo? Nosso comportamento vai acontecer nesses dois meios aí, tá? Bom, e aí o que vai determinar, certo? De fato aí esse comportamento, no final das contas, né? Ele é determinado, olha só, esse nosso comportamento, ele vai acontecer, ele vai ser desse jeito, porque nós vamos perceber os estímulos de uma determinada forma, certo? E qual é essa forma? Essa forma é a forma em que a nossa percepção busca entender as coisas, que é aquela forma simples, certo? Simétrica, que a gente já falou no vídeo anterior, que a Gestalt chama de boa forma. Tá entendendo? Então, o nosso comportamento, a percepção do nosso comportamento busca isso. Vamos lembrar do behaviorismo agora. Nós temos uma resposta, nós temos um estímulo. O ambiente vai nos estimular e nós vamos responder ao estímulo. Na Gestalt temos uma pontuação interessante. Não é só a questão do ambiente. A questão é de como o ambiente está configurado e como é que a nossa percepção funciona. Nossa percepção, no caso da forma, da visão, ela não simplesmente cada uma das visões das pessoas no mundo entendem e interpretam as coisas do jeito que elas bem querem. Não, existe uma forma global, uma visão global de entendimento, certo? Então, dependendo da configuração, a percepção vai tentar perceber de uma forma. Mas existe uma coisa interessante que ela vai perceber, só que o esforço dela é para procurar a boa forma. Que essa boa forma é uma percepção geral, global, certo? Bom,
Então vamos entender esse ambiente, tá? Aonde que acontece esse comportamento, tá? Ele acontece numa coisa que a Gestalt vai te chamar de meio, ou de meio ambiental. Meio é o lugar onde a gente tá? O ambiente. Então você pode chamar de meio, o nosso arredor, né? O local onde nós estamos, ou de meio ambiental, que é o meio onde nós estamos em questão de ambiente. Os dois vão ser a mesma coisa, tá certo? O que é o meio geográfico, então? O meio geográfico é o espaço geográfico mesmo onde nós estamos, é o que está posto aqui, tá? E o que é o meio comportamental? É o meio onde acontece o nosso comportamento, as nossas reações, tá? Por exemplo, eu tô aqui no ônibus. O ônibus parou no ponto de ônibus. Lá fora é o meu meio comportamental. Se eu não estou me relacionando com as pessoas lá de fora ou com o ambiente lá de fora, ele não é o meu meio comportamental. O meu meio comportamental é dentro do ônibus onde eu estou me relacionando, tá certo? Onde as minhas percepções estão se relacionando, tá certo? Então, o meu meio comportamental é esse meio onde o indivíduo, ele interage, certo? Temos esses dois meios aí, tá certo? E aí nós vamos voltar a uma questão importante, que é o exemplo do conhecido. Lembra? No vídeo passado eu dei uma informação sobre um exemplo do conhecido, que você está do lado da rua, ele está do outro, e você cumprimenta e tal. Parênteses aqui, galera, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e você está curtindo, você vai ver que meus vídeos eu sempre me retrato a vídeos anteriores, porque os meus vídeos eles são uma sequência. Então você vai aprendendo todo o conteúdo numa sequência. Então volta no vídeo anterior que eu acho que vai te ajudar muito, beleza? Tenho certeza absoluta. Bom, usando aquele, então, que você já deve ter visto o vídeo voltado. Você tem a pessoa que você cumprimentou, né? Porque achou que era um conhecido seu. E o que vai acontecer ali naquela questão? Né? O que aconteceu ali? Aconteceu que você teve um comportamento, certo? Que foi desencadeado pela percepção. Eu me comportei desse jeito porque eu percebi aquilo de uma forma. Você olha, você percebe, e aí você tem uma reação, certo? Então, eu percebi de uma certa forma. O que aconteceu lá naquele exemplo, que eu não vou dar ele todo de novo aqui, tá? Lembra que você confundiu a pessoa? O que aconteceu a nossa percepção, o mecanismo da percepção, ele tem a tendência, nessa situação cadê a palavra aqui, ó? De juntar os elementos. Então, aquela pessoa, ela parecia com uma pessoa que você conhecia. Você juntou a noção e todas as características da pessoa que você conhece, e como aquela outra pessoa parecia que era ela, você juntou essas duas informações e você ficou com o seguinte resultado. Provavelmente é ela. E você, então, numa certeza, cumprimentou essa pessoa, certo? Essa ação que aconteceu é o que a Gestalt vai chamar de a procura da forma simples, né? Que nós conhecemos aí como a boa forma, certo? Então, a nossa mente, ela procura a boa forma porque a nossa percepção está condicionada a perceber as coisas, mas perceber as coisas de uma forma aonde a nossa mente entenda. Então, se o rabisco está muito louco e a nossa mente não vai entender ou vai ter um esforço monumental para entender, ela vai acionar a forma mais simples. Ela vai acionar a boa forma, que tem todas as características que nós falamos no vídeo anterior. Não deixa de ver o vídeo anterior, galera. O vídeo aqui é na sequência, não é em tópico. Então, vê que você vai ter uma aula muito bacana sobre essa questão, tá? Então, foi isso que aconteceu. E o que acontece? Existe um mecanismo da percepção da mente, tá certo? Que a Gestalt vai chamar de força do campo psicológico. E é essa força do campo psicológico que faz com que você relacione as coisas e vá formando uma percepção, um resultado daquela percepção, tá certo? Bom, o que acontece? Isso acabou de acontecer no experimento que eu fiz com a minha filha, tá? Então, vamos explicar agora usando a Gestalt. Primeiro de tudo, eu procurei na internet e não achei o que eu precisava, eu tive que criar um experimento, tá certo? Na prática, para vocês entenderem de uma forma mais palpável, olhar a coisa acontecendo, eu acho que é mais interessante, tá?
Foi muito simples. Eu chamei minha filha, fica aqui comigo, eu vou explicar o experimento para você entender o que a Gestalt tem a ver com isso. Chamei minha filha, falei assim, ó, fiz esse desenho, esse rascunho aqui maluco, tá? Isso aqui é o que a mente tem uma dificuldade para entender, tá certo? Por isso que ela vai buscar boa forma, então ela tem uma dificuldade para entender isso aqui. Eu tô achando que o vídeo está meio escuro. Pera um pouquinho. Ah, não tá não, não sei. Tá, mas tá bom, eu tô me vendo, tá bom. É o que a mente não concorda em querer entender, tá? Só que a nossa cabeça, a nossa percepção, o behaviorismo, apaga isso aí. A Gestalt vai mostrar que todo esse rascunho aqui, ele é de determinada forma, ele vai passar por um processo de filtro, aonde a nossa percepção vai buscar o quê? Uma boa forma. Ela vai tentar entender isso aqui da forma mais simples possível, da forma onde faça sentido para a nossa mente. Então a nossa mente, ela vai focar naquelas formas que nós já conhecemos, ela vai focar naquilo que é mais simples de se entender. Então, a partir do momento que eu coloquei a minha filha de frente, isso aqui é independente da idade, desde que ela já tenha uma idade de entender a dinâmica, desde que eu coloquei ela aqui na frente e expliquei para ela simples a brincadeira, olha, você vai olhar e você vai contornar o que você quiser. Você pode contornar 2 vezes, né? Eu tentei evitar falar elementos e tudo para ela focar que são elementos ou que são formas. Então eu falei, você vai poder contornar o que você quiser 2 vezes. Quando ela olhou, por mais que tivesse uma série de riscos e ela pudesse riscar qualquer outra coisa, a mente dela, a forma da percepção dela, está condicionada a tentar entender esse desenho de uma forma mais simples. E isso não é uma opção dela, é a forma geral que a percepção busca, que é essa boa forma que a Gestalt está propondo, né? Que a nossa mente tende a construir esse mundo numa percepção da qual ela entenda as coisas. E foi isso que ela fez. Ela olhou, viu essa bagunça, só que a percepção dela para fazer com que ela entendesse isso daqui, para dar um sentido, ela procurou construir a ideia de boa forma. O que ela está vendo de boa forma? Então ela focou nesse monte de linha bagunçada, ela focou em coisas que a percepção dela já conhece, em que a experiência de vida humana dela já conhece, e coisas que são mais claras, simples e tem um equilíbrio, tá? Pode ver, a bolinha que ela achou fez sentido para ela, porque a bolinha ela tem um equilíbrio, ela tem uma forma que ela já conhece, uma forma geral, universal. O triângulo também tem um equilíbrio. Aí, olha só que interessante, o que ela podia fazer? Ela podia, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, ela podia ter contornado uma onda e ter me explicado que, eu contornei a onda do mar. Ela poderia fazer? Poderia, mas isso ia ser muito difícil dela fazer. Sabe por quê? Porque essa onda do mar, esse design, esse contorno, esta figura, ela está aqui embutida, ela está aqui. Só que é o seguinte, ela não faz parte daquilo que a percepção precisa para entender de uma forma clara. Se ela desenhasse uma onda do mar, provavelmente essa explicação que eu dei de não, porque a onda do mar, ia ser muito difícil disso ter um sentido, certo? Ela tá aqui do lado só aprendendo. Não ia ter muito sentido. O que é mais sentido? O que é mais claro? Uma bolinha e um triângulo. Você precisa explicar uma bolinha e um triângulo? Você não precisa. Eles são formas. É tanto que eu perguntei pra ela, né? Por que você escolheu isso? Ela falou assim, porque eu foquei nas formas. Porque é isso que essa percepção procura. Nossa percepção do mundo procura a boa forma. Isso não depende da gente, isso é um processo da nossa percepção, certo? Bom, espero que você tenha gostado do experimento, foi muito legal. Isso é para nós compreendermos alguns pontos interessantes. Primeiro ponto interessante de tudo isso é que essa boa forma é uma forma em que a percepção busca para compreender as coisas. E essa boa forma, ela está condicionada, essa percepção vai ser o que é, dependendo do ambiente, tá? Por exemplo, o ambiente que ela estava aqui, criou as bolinhas. Mas eu vou mostrar uma segunda coisa que eu fiz. Achei.
Eu fiz esse papel aqui, cheio de bolinhas. Eu fiz esse. O que eu ia fazer? Eu ia manipular a escolha dela. Nesse papel só ia ter uma bolinha, que eu ia fazer do lado, certo? Um pouco menor aqui escondida. E eu ia colocar esse papel do lado dela aqui. Eu ia falar que ele não faz parte do jogo, que ela não vai usar ele. Só que como ele é um papel que tem exatamente o que a percepção dela precisa, que são formas simples e pontuais de bolinha, provavelmente isso ia acionar uma atenção ao círculo. Quando ela viesse olhar para cá, ia estar condicionada a procurar esse círculo. E ela ia encontrar esse círculo, por mais que fosse só um, certo? E ela ia arredondar. Então eu ia condicionar ela, manipular ela a fazer isso, tá? Só que ia ficar 2 experimentos longos e isso aqui não tem a ver diretamente com o que eu queria passar. Mas é só para você entender como ambiente, e isso daqui ia ser parte do ambiente, ia estar do lado dela, então ia ser um elemento do meio que ia influenciar a percepção dela fazer o quê? Perceber diferente esse desenho aqui. Igual o quê? Igual o exemplo do vídeo anterior, onde a pessoa percebeu diferente aquela outra pessoa do lado da rua. Percebeu diferente por quê? Porque todo o ambiente, o meio que ela estava, dava a opção de que aquela pessoa poderia ser o conhecido dela e por isso ela cumprimenta, tá certo? Bom, acho que é isso, entendemos essas duas coisas. E para que nós estamos entendendo isso? Para entender exatamente como é que funciona na teoria e agora na prática, essa ação da boa forma, tá? A importância do comportamento e da percepção e da boa forma, tá? E da forma como nós percebemos. Para nós chegarmos no outro ponto da teoria que nós vamos falar, que é exatamente a força do campo psicológico, tá certo? Bom, vamos lá, galera, espero que você esteja gostando dessa matéria. A Gestalt é muito legal. Como eu disse no primeiro vídeo sobre esse tema da Gestalt, ela é uma das linhas da psicologia mais consistentes, porque ela se propõe a ter cientificamente, metodologicamente muito assertiva, tá? Então você estudar o comportamento e principalmente a visão e a percepção, como nós percebemos as coisas, é exatamente um ponto fundamental para entender melhor a filosofia de uma forma geral, a psicologia de uma forma geral, certo? Bom, espero que você tenha gostado até aqui. Aqui no link, na descrição tem uns links muito legais de livros de psicologia, inclusive esse Psicologias que eu estou usando. Tem essa minha edição e tem a edição mais nova. Aí você vê o que você acha. Mas clica lá para dar uma olhadinha. Clica, ver preço, quantidade de página, tá bem legal. Para você estudar é fundamental, tá certo? Tenho certeza. Bom, é isso aí, galera. Então, valeu. Não se esquece. Gostou do vídeo? Vê o vídeo de novo. Olha só, faz o seu estudo e rascunho, ó. Meu vídeo tá em cima do rascunho que eu fiz, do estudo aqui, ó. Faz o seu também que você vai ter com certeza um estudo muito bom e uma anotação muito boa desse conteúdo, tá certo? Isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.